Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Muito bem-vindo novamente ao nosso canal, tá bom? Fique até o final desse vídeo, porque ele é muito bom. Então fique aí, não sai daí, e vamos sendo juntos edificados pela palavra de Deus. Vamos à segunda parada da nossa viagem. Nós estamos estudando toda a Bíblia, acabamos de embarcar nessa viagem e no primeiro vídeo nós falamos sobre Gênesis, sobre o princípio. Tá? Hoje nós vamos, obviamente, falar sobre o livro do Êxodo, tá bom? Nós vamos juntos nessa caminhada, estudando as Escrituras juntos. Antes eu quero te pedir que, se você não é inscrito, se inscreve, não deixa de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de ativar o sininho, de compartilhar, de comentar, tá bom? Nos ajude aí a propagar a palavra de Deus, tá? Então nós vamos hoje falar sobre o livro do Êxodo, tá? O título Êxodo, para princípio de conversa, é uma versão aportuguesada de uma palavra grega que significa saída, em reconhecimento a um dos principais eventos do livro, tá? A saída do povo de Deus do Egito. Então, Êxodo literalmente significa saída, enquanto Gênesis, eu expliquei aqui que significa o princípio, Êxodo significa a saída, tá? Então, para entender, nós vamos lembrar onde nós paramos, lembrando que nós estamos estudando sobre a perspectiva, sobre o estudo dispensacionalista, tá? Então nós paramos na quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, que começa em Abraão. Então, Gênesis ele acaba com a morte de Jacó e José, tá? Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, tá? De Jacó nasce José. Ele entra no Egito com todo o seu clã, ele morre no Egito, e após anos José também morre, e o povo está estabelecido no Egito. O problema é que esse faraó que coloca José como governador do Egito, esse rei, ele morre, né? E aí vai entrar um novo rei no lugar desse faraó, tá? O livro do Êxodo começa mostrando a genealogia de Israel. Ele conta como o povo cresceu, tá? E se multiplicou, tá? Cresceu muito e se multiplicaram e se tornaram fortes e encheram todo o Egito, em Êxodo 1:7. E quando esse antigo faraó morre, o faraó novo que assume, né, o trono, ele não conhece a José. O texto diz que ele fica preocupado com o crescimento exagerado do povo. E temendo uma rebelião, ele então faz do povo escravo, tá? E aqui entra o quarto juízo, que é a escravidão no Egito, tá? Então ele, além de fazer o povo escravo, ele manda também que mate todo primogênito homem que fosse israelita, tá? O livro do Êxodo ele poderia, e eu considero, como um livro central do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele registra a ação de Deus para salvar os israelitas, tá? E estabelecê-los como uma comunidade pactual, uma nação escolhida para servi-lo, para representá-lo. Êxodo descreve a escravidão e opressão dos israelitas, a preparação e o chamado de Moisés, o conflito entre Yahvé, né, o Deus de Israel, e os deuses do Egito, representados pelo faraó, o êxodo, né, a saída dos israelitas, o seu estabelecimento como nação no pacto com o Senhor, a sua rebelião e a provisão de Deus para a continuidade da sua relação, tá, que é simbolizada por sua presença no tabernáculo que eles construíram para ele. O livro do Êxodo não menciona quem foi o seu autor. Ele se refere a ocasiões em que Moisés faz um registro escrito de eventos que sucederam e daquilo que Deus tinha dito a ele. Lá em Êxodo 17:14, 24, 4 e 7, 34 do versículo 7 ao 28. Tá? Por isso e também por outros fatores, Moisés é atribuído como autor, não só de Êxodo, mas de todo o Pentateuco. Tá? Êxodo ele começa em cerca de 1805 a.C., na morte de José. Tá? E de maneira rápida nos leva a uma viagem de quase 300 anos. Então vamos continuar nossa viagem. Os hebreus, ou israelitas,
eles estavam sofrendo a opressão da escravidão no Egito. E o novo rei do Egito, né, o faraó, ele perseguiu cruelmente os israelitas e os escravizou e ordenou a morte de todo primogênito. Nesse período nasce Moisés, de uma família cheia de fé. Nós vemos no Êxodo como a mãe de Moisés, Joquebede, junto com sua irmã Miriam, eles colocam Moisés em um cesto e colocam sobre o rio Nilo, lá em Êxodo 2:3. Tá? O bebê foi descoberto pela filha do faraó, foi criado pela filha do faraó e cresceu na família egípcia, um príncipe do Egito. Ele foi educado na realeza do Egito. Tá? Quando nos conta no capítulo 2, versículo 12, que Moisés, ao presenciar o assassinato de um hebreu, ele mata um egípcio. Tá? E por causa disso, isso aqui vai gerar na fuga de Moisés. Tá? Ele vai então para o deserto de Midian, onde ele vai se refugiar na casa de Jetro, e ele vai casar com sua filha Zípora, e ele vive ali durante 40 anos, tá bom? Depois disso, Moisés tem um encontro com Deus na sarça, que ao queimar não se consome, lá no capítulo 3, e Moisés então ele tem um diálogo com Deus através daquela sarça. Nesse diálogo, Deus levanta Moisés para ir até o Egito, para pedir a Faraó que libertasse o povo. Então Moisés ele tem ali aquele diálogo com Deus, ele diz que ele não é preparado, e Deus graciosamente permite que Moisés leve seu irmão mais velho, Arão. Então eles vão até Faraó pedir para que libertasse o povo. O Faraó reluta, não permite, né? E nós vemos aí as 10 pragas do Egito, né? E essas pragas, elas têm um confronto direto com uma divindade egípcia derrotada. Por exemplo, a transformação de água em vinho é um confronto direto ao deus Osíris. A invasão de rãs é um confronto ao deus Eked. Os piolhos é um confronto ao que eles chamavam de Deus, o Deus Geb. As moscas combate o Deus Ator. A doença no gado combate o Deus Apis. As úlceras, o Deus Tifão. Saraiva e fogo, o Deus Shu. Gafanhoto, o Deus Serapis. As trevas, o Deus Ra. E a morte do primogênito, aqui é combatido todos os deuses. Então, através das 10 pragas, Deus se mostra maior do que todo Deus do Egito. Tá bom? Quando chega no capítulo 12, depois de todas essas pragas, vai ser a última, a 10ª praga. E temos uma pausa quando Deus institui a Páscoa, tá bom? A Páscoa, ela deveria ter um cordeiro morto, esse cordeiro sacrificado em adoração a Deus. O sangue desse cordeiro iria cobrir os umbrais da porta. Aonde tivesse aquele sangue, não haveria morte, tá? E esse cordeiro sacrificado em culto, em adoração a Deus, e esse ritual deveria ser feito todo ano, em um memorial, em honra ao livramento concedido por Deus. Os israelitas deveriam comemorar o aniversário desse evento com essa celebração. Então aqui foi constituída a Páscoa, um símbolo de Cristo. Como João diz no capítulo 1, versículo 29, João Batista diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo chama ele de cordeiro pascal, em 1 Coríntios 5, do 6 ao 7, e em 1 Pedro, capítulo 1, do 18 ao 19, mostra que com o sangue dele nós fomos libertos e comprados da nossa vã maneira de viver. Tá bom? Então, o povo, depois da 10ª praga, com a morte de todo o primogênito do Egito, Faraó decide liberar o povo, e o povo então sai da escravidão do Egito. Há então uma perseguição feita pelo Faraó, que ele se arrependeu lá no capítulo 14, do 5 ao 10, de ter libertado o povo. Então o Faraó decidiu recapitular a nação de israelita, porque ele havia se arrependido. E o povo ali então se desespera. Quando Moisés declara que Deus lutaria pelo povo, ele toca na água do mar vermelho com o seu cajado e o mar se abre. Tá? Logo em seguida, quando o povo atravessa, o mar se fecha, destruindo o Faraó e todo o seu exército. Chegamos então ao capítulo 15 do livro de Êxodo. O povo então, do capítulo 15 para o capítulo 16, o povo vai entrar no deserto. Tá? E nós vamos ver como Deus ele providencia alimento para o povo, com o maná do céu, que está no capítulo 16. Tá? No verso 1 e 2 o povo reclama porque não tem nada para se alimentar. E a partir do verso 14 e 15 nós vemos como Deus ele derrama o maná do céu. Tá? Lá no capítulo 16, versículo 23 ao 30,
nós vemos que Deus instituiu o sábado, tá? Nós vemos no deserto de Refidim, no capítulo 17, como Moisés fere a rocha e o povo tem água para beber. E no capítulo 17 começa a história de Josué, o general Josué, né? Uma das primeiras referências a um dos mais notáveis militares, né? Quando os israelitas derrotam os amalequitas, no capítulo 17, e a primeira menção a Josué, tá bom? A primeira menção a Josué no capítulo 17, versículo 9. A primeira oração de Moisés pelos israelitas, no capítulo 17, 11 e 12. A primeira parte da Bíblia a ser escrito, está falando lá em Êxodo 17, isso é muito importante, é uma informação muito boa. Se fala da primeira vez em que a Bíblia começou a ser escrita. Porque no capítulo 17, versículo 14, mostra a primeira vez que Israel começa a escrever os acontecimentos da Bíblia, tá? E também mostra a primeira referência a um dos grandes nomes de Jesus, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, no capítulo 17, no versículo de número 15, tá? No dia 15 de junho de 1445, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Ali eles ficariam 11 meses e 5 dias. E nós vamos ver aqui no Êxodo, a partir do capítulo 20, como Deus dá os mandamentos da lei. E nós entramos na nova dispensação, a dispensação da lei, tá? E o quinto juízo virá lá na frente, a gente vai ver isso no decorrer dessa viagem. Nós vemos aqui, em todo o capítulo 20, Deus ele dá a lei e toda instituição da lei, tá? O código moral, o código espiritual, o código social da lei, tá bom? Deus ele também vai instituir o tabernáculo, a construção do tabernáculo, a instituição dos sacerdotes e toda a estrutura do tabernáculo, tudo que deveria ser feito. Nós vemos no capítulo 25 também a construção da Arca da Aliança. Deus manda com madeira de acácia fazer um caixote, revertir por dentro e por fora com ouro fino, e ali seria onde a presença dele iria se manifestar, no capítulo 25. Até o capítulo 31, quando Deus está dando as instruções do tabernáculo, o povo erra ao pedir a Arão um novo Deus. Arão pega toda a joia de ouro, ele moe e faz ali um bezerro de ouro. Deus então interrompe a sua conversa com Moisés. Moisés desce, quebra as tábuas da lei, no capítulo 32 e 33, tá, do Êxodo. Deus envia uma praga e ele executa 3.000 líderes rebeldes, tá bom? E nesse impasse, no capítulo 34, Moisés escreve as novas tábuas da lei, tá bom? Então nós estamos na dispensação da lei. Deus ele traz um novo juízo, que a presença dele não iria com o povo. Moisés intercede, então Deus decide que a presença dele habitaria novamente com o povo. Com isso, Deus ele volta a sua conversa, Moisés ele reescreve a lei em tábuas no capítulo 34, sobe novamente ao Sinai, e ali no monte Deus volta a dar as instruções do tabernáculo. Do capítulo 34 ao 39 de Êxodo, é Deus dando todas as instruções do tabernáculo, do sacerdócio, como deveria ser feito, tudo o que deveria ser utilizado, toda a medida, toda a extensão, todo tipo de tecido e tudo mais. Deus dá todas as instruções para Moisés. No capítulo 40, o último capítulo do Êxodo, o tabernáculo é consagrado, tá? E a glória de Yahvé enche o tabernáculo, tá? E no versículo 35 diz que ninguém podia entrar no tabernáculo, porque a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E aí mostra como Deus passou a habitar entre o povo através do tabernáculo. E no capítulo 40, versículo 38, o Êxodo termina contando como que Deus começa a habitar no meio do povo e ele passa a guiar o povo de dia através da nuvem para protegê-los do calor do deserto e também os guiando. E o texto é lindo, diz que para onde a nuvem ia, o povo ia. Se a nuvem parava, o povo também parava. E à noite com a coluna de fogo, que os protegiam do frio do deserto. Para quem não sabe, o deserto tem um calor escaldante durante o dia, mas à noite o frio é muito grande. E nós não sobreviveríamos a essa mudança climática e também ao calor exorbitante, mesmo que não houvesse o frio à noite. E o frio da noite também a temperatura é muito baixa. Então, a presença de Deus, e eu quero aqui fazer uma aplicação para a sua vida. A presença de Deus, ela habita em você. Deus, ele habitou no meio do tabernáculo. E ela também te protege das adversidades exteriores. E ele também
te guia. Então, a presença de Deus no meio do povo servia para falar com o povo, para habitar ali no tabernáculo, mas também servia para proteger o povo de dia e de noite e também para guiar o povo. Tá? Assim termina o livro do Êxodo, na dispensação da lei, que é uma dispensação que vai durar muito tempo. Então agora a gente vai até Cristo. Gente, é muita informação, é muita coisa. Na dispensação da lei. A lei vai durar até Cristo. Então até chegar a Cristo, nós estaremos na dispensação da lei. E o novo juízo, que é a perca da nacionalidade, nós vamos ver também lá na frente. Eu te espero para que nós possamos seguir essa viagem juntos, estudando toda a Bíblia. Eu te convido aí na nossa playlist, tem Caminhos de Emaús, onde fala de Jesus em toda a Bíblia, tá? E vamos estrear também uma playlist muito interessante, e o nome da playlist é sobre Bíblias, tá? O nome é literalmente esse, porque pensando nas recomendações e nas perguntas que sempre me fazem, nós vamos aí estar indicando Bíblias muito boas, Bíblias de estudo, Bíblia para o seu dia a dia, versões, quais são as melhores, quais que você pode usar, as aplicações e tudo mais. Então nós vamos falar sobre Bíblia nessa nova playlist que eu já estou ansioso para fazer junto com você. Então ele aguarda até o próximo vídeo. Deus abençoe.